الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه المبين فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين والصلاة والسلام على نبيه الناصح الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال جل وعلا في القرآن الكريم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وقال عليه الصلاة والسلام رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, o Altíssimo. Allah subhanahu wa ta'ala, o dono do universo. Allah subhanahu wa ta'ala, o dono de tudo e de todos. Paz e bênçãos para o seu querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sua família, seus companheiros e para todos aqueles que trabalham afincadamente, que contribuem para o bem-estar desta religião verdadeira. Estimados irmãos e irmãs, o bayan de hoje, a nossa palestra, a nossa conversa será em torno da benevolência para com os pais, o respeito para com os pais, a humildade para com os pais, a simplicidade, a reverência para com os pais. Ninguém desconhece o papel fundamental, o papel preponderante dos pais na vida dos seus filhos. Não precisa ser muçulmano para reconhecer a importância, a relevância que os pais têm na vida dos seus filhos. E nem precisa ir à universidade, a uma faculdade, para poder conhecer e reconhecer o papel fundamental que os pais desempenham na vida dos seus filhos. Mas porque Allah subhanahu wa ta'ala não deixou ficar para trás a importância, a relevância dos pais, Allah fez a questão de abordar, de trazer o assunto dos pais, não só no Corão, mas em todos os outros livros sagrados. Estamos a falar de Injil, Taurat, Zabur, assim como o próprio Corão. E não só. Esses 4 livros são os livros mais conhecidos, mais famosos, os mais destacados, mas não são os únicos livros sagrados que Allah subhanahu wa ta'ala revelou ou enviou. Mas também Allah subhanahu wa ta'ala falou do assunto dos pais com todos os seus mensageiros, com todos os seus profetas. Daí que não há espaço para uma consciência não reconhecer o valor,
a importância que os pais têm. Há um faqih, um jurisprudente, no seu livro ele disse, mesmo se Allah subhanahu wa ta'ala não tivesse falado no Corão e nos outros livros sagrados da importância do valor dos pais, ele disse, a consciência humana por si só teria feito um grande exercício de reconhecer o papel, o valor, a importância dos pais. Subhanallah. Ele está a dizer, mesmo se Allah subhanahu wa ta'ala não tivesse falado do assunto no Corão, mesmo se Allah subhanahu wa ta'ala não tivesse revelado, inspirado os seus mensageiros, ele disse, a consciência humana em si ia fazer exercício de reconhecer o valor, a importância, o papel que os pais desempenham na vida dos seus filhos. Mas porque Allah subhanahu wa ta'ala já falou sobre isso no Corão, já revelou, já inspirou os seus mensageiros, então a nós só nos resta reconhecer e dar o seu devido respeito merecido a esses pais. E este jurisprudente recorda de um grupo de 3 versículos, onde Allah subhanahu wa ta'ala revelou em paralelo com mais outros 3 versículos. Existem no Corão 3 versículos em que Allah subhanahu wa ta'ala revelou juntamente com mais 3 versículos. E Allah subhanahu wa ta'ala só aceita um versículo quando está com outro versículo, pois este grupo de versículos complementam-se. O primeiro versículo é wa aqimu salat wa atu zakat. Esses versículos andam juntos. Fazer o salat, estabelecer a oração e pagar o zakat. Esses versículos andam juntos. E ele disse, Allah não aceita um sem o outro. Wa aqimu salat wa atu zakat. Estabelecer a oração, praticar o salat e pagar o zakat. Então ele explica, aquela pessoa que fizer apenas o salat e tendo condições não pagar zakat, então Allah subhanahu wa ta'ala não aceita o salat desta pessoa. Como eu disse, esses versículos andam juntos. Um completa o outro. O primeiro é este, wa aqimu salata wa atu zakat, fazer salat e pagar zakat. Você só faz o salat, mas tem condições para zakat e não paga, então o seu salat não será aceito. O segundo qual é? Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala e obedecer o seu mensageiro. Aquela pessoa que pensar, que achar que não, eu só obedeço a Allah subhanahu wa ta'ala e o profeta Muhammad não me diz respeito, então também a sua obediência não lhe será aceita. Pois a ordem é esta: wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro. E o último versículo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou com mais outro e que não aceita um sem o outro também é anishkur li wali walidayk. Agradecer a mim, Allah subhanahu wa ta'ala, ser grato a Allah subhanahu wa ta'ala e a seus pais. Anishkur li wali walidayk. A ordem é esta: ser grato a Allah subhanahu wa ta'ala e a seus pais. Aquela pessoa que só ser grato a Allah subhanahu wa ta'ala e não ser grato para com seus pais, Allah também não irá aceitar a sua gratidão. E se prestarmos bem atenção no Corão,
quase em todos os versículos onde Allah subhanahu wa ta'ala fala da sua adoração, a seguir ele fala da benevolência, do respeito, da humildade, da simplicidade, da reverência para com os pais. Em todos os versículos onde ele falou da sua adoração, a seguir vem o valor, o respeito dos pais. O primeiro qual é? وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah diz: não adoreis somente Allah subhanahu wa ta'ala. Não existe algo que deve ser adorado, que deve ser venerado somente Allah subhanahu wa ta'ala. É uma ordem. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorar Allah subhanahu wa ta'ala e não lhe atribuir parceiro. Venerar unicamente Allah subhanahu wa ta'ala. Adorar somente Allah subhanahu wa ta'ala, o único que merece ser adorado. E não lhe atribuir parceiro. A seguir ele diz: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. E ser benevolente para com seus pais. Ser humilde para com seus pais. Tratar com respeito os seus pais. Tratar com simplicidade, reverência os seus pais. E neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala estendeu um bocadinho o leque, o grupo de pessoas que devem ser tratadas com respeito. Mas o destaque vai para os pais. Logo a seguir, a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala vem a benevolência, a humildade, o respeito para com os pais. Depois, Allah incluiu os familiares, wabidhil qurba, os familiares, os necessitados, o vizinho próximo, o vizinho estranho, os companheiros, os viajantes e, por fim, os servos, ou então escravos. Se mesmo escravo deve ser tratado com respeito, imagina os nossos pais. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Allah que incluiu os servos, os escravos. Allah diz: aqueles também que estão sob a vossa tutela devem ser tratados com respeito. Já imaginamos os nossos pais? Mas adiante Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Numa outra ocasião, no outro versículo, mais uma vez Allah traz um decreto, uma ordem, uma lei, que não podemos adorar qualquer coisa somente Allah subhanahu wa ta'ala. Não adoreis excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Mais uma vez, wabil walidain ihsana. Ser benevolente, tratar com humildade, com respeito os vossos pais. Mais uma vez. No primeiro, falou da sua adoração, a seguir, a benevolência para com os pais. Agora, mais uma vez, está a falar da sua adoração como o único que merece ser adorado, o sublime. A seguir diz: wabil walidain ihsan. E ser benevolentes com os vossos pais. Tratar com reverência, com humildade, com respeito, com simplicidade os vossos pais. E neste ayah, Allah subhanahu wa ta'ala fez algo muito bonito. No primeiro, ele apenas estendeu o grupo de pessoas que devem ser tratados com respeito. E neste, Allah não estendeu. Limitou-se em falar da benevolência
da humildade para com os pais. Mas depois ele trouxe um aspecto muito interessante e importante, que é a questão da velhice. Nós sabemos a prudência de Allah subhanahu wa ta'ala, sabemos o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. E porque ele conhece o oculto, e porque ele conhece o futuro, então ele abriu uma cláusula. Allah fez a questão de trazer a componente velhice. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. Allah diz: tratem com humildade, com respeito os vossos pais. Se a velhice lhes alcançar, ambos ou um deles na vossa companhia, se os vossos pais ficarem velhos, se a velhice bater na porta deles, ambos, ou então um deles, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ. Vocês não podem dirigir para eles palavras ofensivas. Uf, traduzido para português, ou então a língua portuguesa, significa arre. Vocês conseguem imaginar? Só você, para os seus pais, está expressamente proibido dizer eish. Isso aqui é uf. Nós, infelizmente, batemos boca com os nossos pais. Nós batemos de frente com os nossos pais. Nós levantamos a voz para com os nossos pais. Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer: فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ. Só dizer eish. Expressamente proibido. Mas por que Allah subhanahu wa ta'ala foi falar justamente na velhice? Por quê? Obviamente que nesta idade eu não preciso do apoio do meu filho. Eu ainda sou jovem, tenho energias. Mas naquela idade específica, na velhice, é ali onde os pais mais precisam dos seus filhos. Já não tem forças, já não tem energias, alguns já não têm riquezas. É esta fase onde eles mais precisam do apoio dos seus filhos. Por isso mesmo, Allah subhanahu wa ta'ala fez a questão de trazer esta componente da velhice. É aqui onde o problema reside. Agora, alhamdulillah, a situação mudou um bocadinho. Não sei se a situação melhorou ou simplesmente as televisões deixaram de reportar. Houve uma altura em que, de forma recorrente, nós assistíamos, acompanhávamos nas televisões que um jovem espancou seu pai, acusando-o de feitiçaria. Mas era muito frequente. Você ligava a televisão, noticiário, acompanhavas em Inhambane, alguém assassinou a sua própria mãe, porque, segundo ele, a vida dele não anda. E quando foi no curandeiro, disseram que a tua própria mãe. Vocês sabem por quê? Pelo simples fato deles serem velhos. Você basta envelhecer, automaticamente tens estatuto de feiticeiro. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala, conhecendo o ser humano que ele próprio criou, abriu esta cláusula, trouxe esta questão: إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ. Na velhice, se um deles ou ambos estiverem velhos na vossa companhia, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ. Que não hajam aqui palavras ofensivas. Que ninguém deve dirigir para os seus pais
palavras ofensivas. Wala tanharhuma, nem reprová-los, nem repreendê-los. Wa qul lahuma qawlan karima, a eles só devemos dirigi-los palavras harmoniosas, palavras carinhosas, palavras amorosas. Nós até podemos ser exemplares na oração, exemplares na caridade, exemplares no jejum. Mas se a nossa relação com os nossos pais não for uma relação boa, estimados irmãos e irmãs, não estamos a fazer absolutamente nada. Salat, 100%, mashallah. Caridade, 100%, mashallah. Mas, wallahi, se a nossa relação com os nossos pais não for uma relação sã, uma relação boa, vamos multiplicar essas ações todas por 0 e vai dar 0. Deixa-vos recordar da passagem do Alqama. Alqama era um jovem que viveu no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alqama, mashallah, era um jovem dedicado, empenhado nas orações, na caridade, no jejum, mashallah. Porém, Alqama tinha um defeito. Ele dava primazia à sua esposa em detrimento da sua mãe. Ele dava ouvido à sua esposa, ele obedecia à sua esposa comparativamente à sua mãe. Acontece que Alqama adoeceu. O homem ficou doente e a doença agravou-se. Sua esposa saiu, foi informar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulallah, meu marido está doente, gravemente doente. A situação dele piorou, o homem está grave. Vocês sabem, era a cultura naqueles tempos, quando alguém estivesse na agonia da morte, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandava lá alguém a fim de ajudar a recitar o shahada, o kalima. Que era para o quê? A pessoa recita o kalima e perde a vida. Aí vai para o Jannah. O profeta disse: Man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala al-Jannah. Aquela pessoa cuja sua última palavra for la ilaha illallah, então já tem passaporte garantido, já tem o Jannat. Então, o profeta, quando acompanhou a situação do Alqama, mandou Ammar, Bilal: vocês vão lá na casa do Alqama, vejam a situação dele. Se ele estiver na agonia, então ajudem a ele a recitar, a pronunciar o shahada. Assim foi. Eles lá chegaram. Na tentativa de fazer o Alqama pronunciar, recitar o shahada, o homem simplesmente estava com a língua presa. Não conseguia pronunciar shahada. Estamos a falar de alguém que era exemplar nas orações, alguém que era exemplar na caridade. Olha, a sua mãe conta que o meu filho gastava em caridade daquilo que ele não sabia quando é que ele deu. Não perceberam? Você, quando vai ter com alguém e você expõe sua preocupação, a pessoa faz um cálculo. Bom, de acordo com a questão que ele me coloca, eu acho que 5.000 resolve a questão dele. Você dá 5.000. Você diz: não, eu acho que 1.000 meticais dá para resolver o problema. Você dá 1.000 meticais. A mãe conta que o Alqama, ele não fazia cálculos de quanto ele gastava. Ele só dava só. Nós contamos. Tenho 100 meticais para dar caridade hoje. Tenho 5.000 meticais para ajudar em caridade hoje. O Alqama não contava. Aquilo que saía do seu bolso é aquilo que ele dava. Devem ter uma ideia de como este homem era generoso.
Mas aqui não está a conseguir pronunciar o kalima. Shahada não está a sair. Está na agonia da morte. Está prestes a deixar o dunya. Os sahabas, Bilal, Ammar, estranharam aquela situação. Era uma situação nunca antes vista. Então aí um deles, olha, vai lá ter com o profeta, informa ele que, olha, a situação aqui está difícil. Um homem está com a língua presa, não está a conseguir pronunciar o kalima. Aí o homem foi ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, explicou-lhe: Ya Rasulallah, estamos a ter dificuldades lá. O homem não está a conseguir pronunciar o kalima. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou: os seus pais estão vivos? Ou então um deles, dos seus pais, está vivo? Disseram sim, sua mãe. A sua mãe está viva. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandou chamar. Disse: olha, vai ter com a mãe dele e diga-lhe que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está a chamar. Se for conveniente para ela vir ao meu encontro, ela que venha. Caso não, eu próprio irei ao encontro da senhora. Pois era uma velha. E quando o sahaba lá chegou, viu que era uma velha. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mais uma vez mostrou aqui a sua generosidade. Foi ao encontro da velha. Nós, como é que é? Você como ministro, você ia deslocar-se, ir ao encontro daquele cidadão pacato? Não, você é excelência. A velha tem que ser arrastada, né? Até onde você está. Mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: não, se ela não consegue, tudo bem, eu vou ao encontro dela. E o profeta foi. Chegou lá, encontrou-se com a senhora e perguntou. Primeiro ele disse: olha, eu vim aqui colher algumas informações a respeito do seu filho, do Alqama. Favor de me falar a verdade. Pois se mentir, Allah subhanahu wa ta'ala irá contar-me a verdade. Quer dizer, você quer mentir para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? É possível? Não é possível. Se você mentir, Allah vai lhe revelar a verdade. Então ele chamou a atenção à senhora: olha, eu quero colher informações do seu filho. Mas se mentir, saiba que Allah subhanahu wa ta'ala irá informar-me, irá dizer-me a verdade. Então, por favor de falar a verdade. Kaifa kana Alqama? Como é que era o seu filho? Então a velha começou a narrar, começou a contar. Disse: Ya Rasulallah, o meu filho, mashallah, é um amor de pessoa. Meu filho é um amor de pessoa. Salat, mashallah. Caridade, Ya Rasulallah, nem tenho o que falar. É um mimo de pessoa. Então ela foi descrevendo as qualidades do seu filho. Depois o profeta perguntou: e a vossa relação, você e ele? Já ouvi do seu salat, da sua caridade, né? Tudo bem. Agora quero saber a vossa relação, a relação mãe-filho, como é que é? Aí a senhora, triste, respondeu: Ya Rasulallah, o meu filho dava primazia à sua esposa. Ele ouvia mais a sua esposa. Ele obedecia a sua esposa e desobedecia a mim. Portanto, Ya Rasulallah, não te vou mentir, eu estou magoada com o meu filho. Eu estou triste, zangada com o meu filho. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse à senhora: olha, a sua zanga, a sua ira fez com que o seu filho lá, o Alqama, não conseguisse pronunciar Shahada. Então, a senhora deve perdoar o seu filho. Ela disse: não, eu não posso perdoar de jeito nenhum. Não aceito. O profeta disse: tudo bem, não lhe vou obrigar a perdoar o seu filho. Mandou os sahabas colher, né, lenhas.
pediu, peço que me tragam lenhas. Então a mãe perguntou, Ya Rasulallah, para que quer as lenhas? Ele disse, não, eu preciso queimar o seu filho na sua frente. Essas lenhas quero usar aqui. Quero queimar o seu filho na sua frente. Aí a senhora disse, Ya Rasulallah, é meu filho, né? Acha que serei capaz de suportar ver meu filho a ser queimado? O profeta, afinal não vai suportar. Então saiba que o castigo de Allah é mais severo, é mais doloroso que o que eu pretendo fazer agora. Se não lhe perdoar agora, o que ele vai enfrentar lá, o que lhe espera lá, é pior do que lhe queimar agora. Aí a senhora disse, então se a ideia é esta, eu perdoo o meu filho. Se é para queimar a ele na minha frente, ou então se ele vai enfrentar o pior que isto, Ya Rasulallah, eu de coração aberto e eu perdoo o meu filho. Quando a senhora disse aquilo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandou um dos sahabas, disse, olha, vai lá, corre, vai em casa de Alqama, vai fazer de novo. Tenta mais uma vez com ele recitar o kalimá. É bem provável que a senhora esteja a falar de boca para fora. Então você vai para lá. Se o Alqama conseguir pronunciar o shahada, significa que a senhora perdoou. Mas se ele não consegue pronunciar, então a senhora falou de boca para fora, com receio e respeito ao profeta. Vocês sabem que há momentos em que nós vamos ter com alguém e a pessoa, por respeito à nossa personalidade, acaba dizendo, tudo bem, não tem problema, chefe, vamos fazer assim, mas não é... É aquele respeito que tem para com o chefe, é aquele respeito que tem para com o boss, é aquele respeito que... isso acontece. Então ela disse, vai lá confirmar. Quando o sahabi foi, antes de entrar, só pela porta, ele escutou o Alqama a pronunciar o shahada. Subhanallah. Não precisou de entrar. Apenas na porta, o homem escutou lá dentro o kalimá. E ele dali voltou e deu notícia ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulallah, o homem conseguiu pronunciar o shahada. E naquele dia, Alqama perdeu a vida. Só para termos uma ideia, só porque a mãe dele estava zangada, chateada com ele, o homem não conseguia pronunciar kalimá. Estamos a falar de alguém exemplar na oração, alguém que em caridade era nota 10. E nós, que o nosso salat é cheio de dificuldades, a gente vem, faz fajr até asr, se vê no asr até isha. Este homem, Alqama, era 5 vezes por dia. Por isso mesmo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, a satisfação de Allah está na satisfação dos pais. A zanga, a ira de Allah está na zanga dos pais. O que significa, para Allah subhanahu wa ta'ala estar feliz, estar satisfeito consigo, é preciso que os seus pais estejam satisfeitos consigo. O contrário também funciona. Se os seus pais estiverem zangados, tristes, chateados consigo, isso é automático. Allah subhanahu wa ta'ala também fica chateado, zangado consigo. E no outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala ainda traz a questão dos pais. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Allah diz, nós recomendamos o ser humano a benevolência para com os seus pais. وَوَصَّيْنَا, وَوَصَّى é o conselho. Allah está dizendo, nós aconselhamos. Vocês conseguem imaginar onde Allah subhanahu wa ta'ala nos dá conselho? Aqui, Allah está a aconselhar o ser humano. Ele diz, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Nós aconselhamos o ser humano a benevolência para com seus pais. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. E aqui
Allah subhanahu wa ta'ala faz menção, faz referência ao papel da mãe. Ele diz, Hamalatu ummuhu, sua mãe o suporta entre dores e dores. Allah não esqueceu do sofrimento de uma mãe. Allah não esqueceu. Trouxe isso no Corão. Não deixou para trás a dor de uma mãe. Ele diz, Hamalatu ummuhu, sua mãe. Wahnan ala wahan, sua mãe o carrega, sua mãe o suporta entre dores e dores. Wa fisaluhu fi amain. E a sua desmama dá-se no período de 2 anos. Allah está a descrever o sofrimento das nossas mães aqui no Corão. Allah não deixou para trás, Allah não esqueceu o sofrimento que as mães passam. Depois ele diz, Anishkurli waliwalidaik. Ser grato a mim, Allah subhanahu wa ta'ala. Ser grato a Allah subhanahu wa ta'ala, waliwalidaik, e a seus pais. Estimados irmãos e irmãs, o assunto dos pais não é um assunto que podemos levar de ânimo leve. Nós, não sei se é pela cultura do Ocidente, já que nós vivemos e bebemos tudo que o Ocidente faz, somos influenciados pelo Ocidente, as coisas que nós assistimos nas novelas, nos filmes, julgamos, achamos, pensamos que são normais. Achamos que aquela é a forma como um filho deve tratar os seus pais. Nós batemos bocas com os nossos pais. Batemos de frente com os nossos pais. Nós levantamos a voz contra os nossos pais. Nós reprovamos os nossos pais. Achamos que os nossos pais são arcaicos, são ultrapassados, são analfabetos. Irmão, irmã, hoje você é doutor, é engenheiro. Graças a esses pais que você julga de ultrapassados. Atenção, assunto dos pais não levem de ânimo leve. Wallah, está ali o nosso paraíso. O nosso Jannah está ali. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, Raghima anfu, raghima anfu, raghima anfu. Repetiu esta palavra 3 vezes. Que seja humilhado, que seja humilhado, que seja humilhado. Anfu é nariz. Neste hadith, o profeta está a dizer que seja esfregado o seu nariz. Repetiu isso 3 vezes. Raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu. Que seja desgraçado, que seja amaldiçoado, que seja humilhado. Quem? Aquele que não faz salat? Quem? Aquele que não jejua? Quem? O profeta explicou. Man adraka abawayhi inda al-kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah. Que seja humilhado, que seja desgraçado, aquela pessoa que encontrou seus pais numa idade já avançada e não conseguiu alcançar o paraíso, não conseguiu entrar no Jannah. Não perceberam? E eu vou explicar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: você agora tem a oportunidade de alcançar, de atingir, de entrar no paraíso apenas com seus pais, apenas servindo os seus pais. Agora, se você é jovem, eu jovem, os meus pais estão ali numa idade já avançada e eu não consigo os servir ao ponto de eu merecer o paraíso, então o profeta está a dizer que eu seja desgraçado, humilhado. Estimados irmãos e irmãs, os hadiths que falam da importância do valor dos pais são vários. Creio que não vamos terminar todos eles.
mas só talvez uns 2 hadiths. Abdullah bin Mas'ud relata que eu fui ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقلت يا رسول الله, qual é a ação que mais Allah subhanahu wa ta'ala aprecia? Ayu amalin ahabbun ila Allah ta'ala. Ya Rasulullah, indica-me qual é a ação, qual é a coisa que Allah subhanahu wa ta'ala mais aprecia. Aí ele respondeu: as-salatu ala waqtiha. A primeira ação que Allah subhanahu wa ta'ala aprecia, gosta, é a oração feita no seu devido tempo. O salat feito no seu devido tempo. É a primeira ação que Allah subhanahu wa ta'ala mais ama, mais aprecia, mais gosta. Ele disse, depois perguntei de novo, Qultu thumma ayyu. Depois eu perguntei a Rasulullah, e depois, qual é a ação que segue? Rasulullah respondeu, birrul walidain. Benevolência para com os pais, a humildade para com os pais, o respeito para com os pais. É das ações que Allah subhanahu wa ta'ala mais aprecia, mais ama. E ele disse, eu perguntei de novo. Aí ele disse, al-jihadu fi sabilillah, sacrifício pelo caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Se calhar, só o último hadith. Como disse, são vários. Por quê? O assunto dos pais é um assunto que Allah subhanahu wa ta'ala não poupou. Allah abordou em vários versículos. Allah falou com os seus profetas a respeito do assunto dos pais. Então tem muitos hadiths que falam da obediência, da humildade, do respeito para com os nossos pais. Abdullah bin Umar conta que certa vez apareceu um jovem. Aqbala rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal: ubay'uka ila al-hijrati wal jihad abtaghi al-ajra min Allah ta'ala. Apareceu um jovem e disse a Rasulullah: eu faço votos de lealdade, de fidelidade. Ya Rasulullah, eu estou aqui, entrego-me, eu quero participar na emigração e no jihad. Estou aqui, eu estou pronto, faço votos de fidelidade, lealdade. Eu posso emigrar, posso ir combater no caminho de Allah, estou pronto, posso ir morrer lá, não há problema, ya Rasulullah. Abtaghi al-ajra min Allah ta'ala. Tudo que eu preciso em troca é a recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Eu entrego tudo. Ya Rasulullah, me use, estou aqui. Eu estou à procura da recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Aí o profeta, de forma calma, perguntou: Fahal min walidika ahadun hayy? Ó jovem, tudo bem, ouvi. Será que os seus pais, ou um deles, ou então ambos, estão vivos? Qal na'am. O jovem respondeu, sim. Bal kilahuma. Ele diz, ambos estão vivos. O jovem respondeu positivamente, sim, ya Rasulullah, os meus pais estão vivos. Então o profeta perguntou, fatabtaghil ajra min Allah ta'ala. E estás aqui à procura da recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala, é isso? Ele, sim. Tudo bem. Farji' ila walidika fa ahsin suhbatahuma. Se você está aqui à procura da recompensa por parte de Allah subhanahu wa ta'ala, você não precisa emigrar, você não precisa lutar, você não tem que ser morto a lutar, não. Você pode alcançar essa recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala apenas servindo os seus pais. Você não tem que lutar com ninguém aqui. Não tem que abandonar a sua terra. Tudo que você precisa é ir para casa, cuidar dos seus pais. Ir para casa, servir os seus pais. É suficiente.
terá a recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Por aqui termino. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.